Estamos ao vivo, né? Seja bem-vindo, bem-vinda, né? Nessa live de hoje. E hoje é um dia importante, né? Aquele domingo que a gente descansou e agora está preparado, né? Para viver o hoje até meia-noite, né? Porque meia-noite e um é hoje de novo, né? E eu coloquei ali, né? Que o medo é real, mas não precisa ser o final. A gente sabe que a gente tem que enfrentar, né, o medo. Passos pequenos e constância, né? Eu enfrento, eu sei que ele não pode né? O medo é que tem que ter medo de mim. Então, eu falo isso para mim, né? Eu penso assim e eu acredito. Daí o medo, ele parece que ele desvia, né? E acreditar, né, que tem uma perda que define você é, né? E tem solução, né? Porque você não é o que perdeu, mas o que faz com o que sobrou. O que você está fazendo com o que tem hoje, né? E querer entender por que muitas vezes das coisas, né? Antes de seguir, não adianta, né? Não é solução, né? Porque nem tudo é resposta para merecer continuidade. Então, tudo tem um reflexo, né? Tudo. E aceite a vida, que a vida tem ondas, né? E fora do seu comando. Então, surfar, o que vier na fé é adaptar, né? Adaptação daquilo que você quer. E às vezes as pessoas paralisam com trauma, com medo de tentar de novo, né? Mas a gente sabe que o medo é real, mas não é o final. Então, enfrente, né, com aquilo que você quer. Sempre a gente tem que saber que querer é entender porque antes de seguir, né? Daí vem a solução das coisas que a gente precisa, né? Porque nem tudo precisa resposta para merecer sua continuidade. Porque você tem que pensar que focar apenas naquilo que você quer, né? Naquela dor. E esquecer o propósito da alma, porque às vezes esse é um problema, quando você esquece, né, que vive, esquece o propósito da alma. Então, você tem que buscar, querer sempre entender, né, por que eu estou indo, né, por que eu quero chegar lá. E focar apenas na dor do corpo é esquecer o propósito da alma. Então, direcione a sua energia, né. Eu coloco a minha energia aqui e direciono ela, né, para aquela dor, né, que a gente às vezes não consegue chegar lá e resolver, que ali parece que está o milagre, né, daquela dor. Então, cada mar tem uma maré, né, e ninguém surfa as mesmas sem onda. Então, ajuste, né, o lema e não o destino. Deus ainda sabe o caminho, né? Busca Deus, né? E Deus é nosso tudo, né? Quando a gente fala em Deus, né? Até um coração bate mais feliz, né? Porque Ele tem solução, Ele é o leme do nosso destino. E Deus sabe o nosso caminho. Faça o certo, né? Mesmo que às vezes a plateia, né? O verdadeiro público é a sua consciência. Faça o certo. Diz que a fé não elimina o sofrimento, mas ensina a atravessar com esperança, né? E a gente quer, né? Em frente naquilo que a gente escolheu, né? Então escolha ser real, né? E em vez de ser perfeito, faça, na verdade, aquilo que não na aparência. Eu vou fazer isso aqui, eu quero isso aqui, né? Eu vou dar um jeito, né? Meu coração quer, eu quero fazer, né? Então, sempre tem tudo que a gente faz, tudo que a gente aceita, né? Tem uma justiça divina e ela se revela com o tempo e não com o momento, né? Então, espere em fé, né? Ah, não vou fazer aquilo porque não sei o que, não sei o que. Pare de reclamar, né? Quem reclama, clama. Então, agradeça até pelo que doeu. Hoje, né, doeu alguma coisa, então foi isso que te lapidou. E use o que sobrou como semente, né, e não como sentença, né.
para viver e fazer aquilo que a gente quer melhor para a vida da gente, né? Então, permita, né? Permita você ser sustentado, às vezes, pelo milagre que vem das mãos de outros, né? Às vezes que a gente diz, agora parece que eu não dou conta, de repente vem alguém ali e dá uma mão naquilo que era impossível e você vai embora, né? Aí você diz assim, puxa, às vezes o milagre vem pelas mãos dos outros, né? Nem pela da gente. Então, busque relembrar, né, das vitórias antigas, né, para reacender as confianças, né? Às vezes a gente sabe que a solução é que peça ajuda, né? E aceite instrução. E crescer é aprender com os outros, né? Fala muito, né, com os outros. A gente às vezes não é surfista, mas o surfista, né, ele pratica aquilo lá com as ondas do mar e ele é o surfista, né, da vida, né, que ele aprende e ensina muita gente. Então, a gente tem que ter coragem para treinar mesmo tremendo, né? E às vezes que tu vai num lugar, algo que tu não... Pá, né? A gente sabe que até ali a gente entende um pouco, mas e depois? Então, coragem é remar, mesmo tremendo, né? Então, veja sempre como molduras, né? Novos dons, né? O impossível sempre é novos caminhos, né? Novos caminhos que vêm, eu quero chegar lá, mas vai passar por novos caminhos, né? Você está preparada? Eu quero chegar lá, eu quero fazer tudo. Mas, bem, tem que ter uma preparação, né? Porque a gente veja como moldura os novos dons, né? E é impossível quando a gente pode revelar novos caminhos. Então, tudo é encarar o limite da gente, né? E resolver, né? Então, quando o objetivo não é voltar, é evoluir, para quem você é agora, a gente sabe que tem um caminho para a gente evoluir, né? Não é eu posso, eu acredito, mas tem que vir lá de dentro de você, né? E às vezes tem problema, né? Porque a gente desiste da fé e quando tudo desaba, né? Por isso que a fé, ela tem que ser verdadeira, né? Para não depender do vento, né? E da âncora, mas da alma mesmo em tempestade. Mesmo a alma lá doída, né? Mas você quer fazer, vai fazer. Você está preparando a sua vida para aquilo que você quer. Então, prove apenas a si mesmo que você que você ainda acredita, né? Então, provar aos outros não interessa, né? Você tem que dizer, eu vou chegar lá, vai estar o caminho. Não sei por onde eu chego, mas eu quero ir. Então, tudo, né? Vamos, né? Não olha para trás nem para os lados, vai em frente. Então, cada vez a gente tem que entender que cada dor se encaixa num plano maior, né? Então, está preparado? E a gente sempre sabe que vai ter perda, né? Como algo isolado, sem propósito, né? Desânimo, mas a gente vai chegar lá, né? Porque o que te faz forte não é o que você tem, é o que você crê, aquilo que te dá força, né? Para você ir em frente. E eu, olhando para trás, tentando entender o que poderia ter acontecido diferente, é ter perdido, né? Porque a vida só move para frente. E remar é o verbo da cura. Então, eu quero me curar, eu quero ir para frente, né? E às vezes a gente tem problema que achar que o sucesso é vencer competições. E, na verdade, o verdadeiro troféu é manter a paz enquanto luta. Eu estou com paz, eu quero enfrentar isso aqui que eu quero, né? E a gente sabe que tem que esperar muitas vezes, né? Entender aquilo que a gente quer melhor, porque às vezes a gente não vai, porque também a gente está aí no caminho que não é o certo, né? Então, quando a gente sabe que Deus entende pela fé e pela entrega, né? A gente sabe onde quer chegar. Então, dê um passo firme, né? Naquilo que você quer e
dizer para você mesmo, né? Eu quero, eu vou chegar lá, né? E um passo firme vale mais que 10 apressados, né? Então você sabe, eu vou chegar, eu estou indo, né? E deixar o medo silenciar como uma voz interior, né? Para você ir em frente, né? Naquilo que você quer. E fale a sua verdade, né? Mesmo trêmulo, e ela te liberta, né? Mesmo quase não saindo, né? Fala a verdade. E às vezes tem problema que a gente esquece se sentir, problema às vezes é se sentir que esquecido por Deus, né? Às vezes a gente pensa assim, mas a solução sempre é Deus, e nunca esquece, e continua andando mesmo cansado, né? Então, Deus em primeiro lugar, né? E às vezes a gente tem que confundir, a gente sabe que a fraqueza é só um convite, né? Para depender mais da graça, né? Então, busque aquilo que você quer mesmo, né? Eu quero chegar lá, eu vou, mas tem que ser diário, né? E seja tudo na tua vida, né? Toda a solução da vida é que seja um aprendizado antes de uma perda, né? Isso tudo muda. Então, às vezes a gente tem cicatrizes, né? Daquilo, e mostre que você passou, mas aquilo curou, né? Então, você chega mais antes. Então, diz que a força, ela não está em ter 2 braços, mas em ter o coração inteiro. Então, quando você está na vida, né, vive ela, porque a vida vai te derrubar em muitos momentos, mas o amor, a fé, a persistência, né, eles vão ensinar a levantar sobre as ondas. E a gente sabe, né, que a gente precisa ter força, né, para levantar daquilo que a gente quer, acha que às vezes não tem fé suficiente para conseguir. Então, não queira ter que controlar tudo, né? Aceite a vida, porque tem ondas, né, fora do seu comando. E às vezes você tem que vir com fé e adaptação naquilo que você quer. E o medo, como a gente estava falando, né? O medo, ele é real, mas não precisa ser o final. Então, enfrente com passos pequenos e constância, né? A gente sabe que a gente tem um caminho aqui na Terra, né? Caminho de fazer as coisas certas, né? Para chegar onde quer. E quando a gente busca isso, ninguém tira. Quando a gente vê lá, né, que as palavras de Deus lá na Bíblia, Deus usava a história, né, como semente, ele usava a história como moeda, ele usava a história como pescador, né? Ele usava a história como portas, ele usava a história, né, como vinho. Ele queria sempre nos dizer que o caminho é aquele que você busca diário, né? E a história é a graça, né, para quem quer começar aquilo que é impossível. Então, tem que ter fé. A fé, ele move montanhas, né, como diz lá na Bíblia. E às vezes a gente não quer pensar nisso, né? Quer parar, quer seguir outro caminho. E não tem. A vida é uma história para a gente viver e fazer ela melhor, né? E quando a gente coloca aquilo que a gente quer, a gente, na mente, né, a gente consegue, porque tudo que a gente quer, a mente chegou, o corpo é obrigado a chegar. E quando você fala assim, automaticamente, né, você busca aquilo que você quer de uma maneira mais simples. Então, em cada momento, a gente fala muito da mente, né? Sua mente precisa ser governada, senão ela faz de você pensar em 1000 coisas. E a mente ocupada precisa da autorização dos outros. Então, hoje é um dia, né, de colocar fé naquilo que você quer. E começar a semana, né, com fé, né? Eu gosto muito da segunda, porque a segunda é dia de comemorar o que eu fiz nessa semana agora inteira, né? Então, porque dá uma folha de caderno, né? Porque a gente esquece de comemorar como foi bom, né? Aí eu consegui isso, que era impossível.
eu consegui aquilo que era impossível, né? Eu faço a troca de livros todo quarto sábado de mês, ali na praça. E quando chega na sexta-feira à noite, né, que a gente faz troca livro de manhã, a gente começa a botar defeitos e problemas para a gente não fazer, né? Mas meu propósito é fazer, não importa, né? Às vezes a mente quer dizer, para quê, né? Mas eu disse, não, eu vou. Nem reclama de nada, nem reclama, porque quem reclama, clama. E vou, eu me ajeito e vou. E cada vez que eu vou ali na praça, eu encontro um anjo, né? E hoje, no sábado, eu encontrei um lá. E a pessoa parece que ela está ali esperando no banco, né? E nunca é a mesma, parece que Deus mandou ali para ajudar. Daí ele ficou lá, ele filmou, ele tirou foto, e ele tinha outro compromisso, mas ele foi assim gentil. Então, por isso que às vezes, aquilo que às vezes tu acha que tu não consegue, que é difícil, que vai ter, né, problema, e você, quando chega lá, encontra aquela pessoa que vai te ajudar do nada, puxa, não tem presente melhor. Então, por isso que quando você tem algo para enfrentar, vai, enfrenta. O medo é que tem que ter medo da gente, né? E não você ter medo de fazer aquilo que teu coração quer. Então, busque isso para você. E hoje a gente falou, né, de soluções, tem tudo solução na vida, né? Só quem morreu não tem solução, mas você está vivo, tem tanta coisa para você fazer e você pode fazer, né? Então, busque isso para a tua vida. Diz assim, não, eu vou fazer aquilo que eu quero, eu sou capaz. E assim, tem uma história para contar, né? Eu fui lá, troquei livros, falei com muita gente, né? Falei com o pai, com o filho, né? E a gente vê assim que quem chega perto do livro é porque ele gosta de ler. Ele vem olhar, ele vem ver, ele vira as páginas, né, com tanto carinho, né? E geralmente está o pai com o filho. Que engraçado, essa vez eu achei pouca mãe com os filhos. Achei mais filho para o pai levando lá para o filho olhar o livro, pegar na mão o livro e sentir na mão o livro e saber que quem lê chega mais perto daquilo que quer, né? Não leio, mas você às vezes não chega tão fácil naquilo que quer. E quando você lê, parece que aquilo vai abrindo portas, né? E caminho, né, para você chegar lá onde quer. Então, por isso que fala muito, nunca vai parar a leitura, nunca na vida, né? Porque eu viajo bastante aí pelo mundo e eu vi em Paris, tu vê 10 livrarias e 5 bar. Aqui no Brasil tu vê ao contrário, né? Tu vê 2 livrarias e 100 bar. Então a cultura precisa, né? Porque lá. Aqui também pode ser, né? E lá tem muitos anos, né? Conta a história. Mas aqui nós podemos mudar devagarzinho, né? Então, hoje eu queria dizer para vocês que às vezes, né, a gente tem que aceitar o que a vida tem ondas, né, fora do seu comando. Então, tem que botar um surfer, né, que vier com fé e adaptar aquilo que você quer. Então, isso é verdade, tá? É isso que você precisa. Então, faz. Você tem uma história para contar se você fez. E você não fez nada, daí. Você não saiu hoje, se você saiu, você tem, puxa, eu fui lá, falei com aquele, né? Jantei, almocei. Então você tem uma história para contar. E aí você vê que você não perdeu. É o que você vê que você ganhou alguma coisa, né? Então, é porque na vida nem tudo precisa de resposta para merecer a sua continuidade, né? Ela precisa você direcionar, né? Energia, a dor, né? Para o propósito, porque em tudo ali que a gente faz acontece um milagre. Então, vamos levar essa palavra para a nossa vida, né? E dizer que nós merecemos, né? Esse milagre, né? E a segunda
Queria que cada um de vocês comemorasse a partir de amanhã o que fez nessa semana, né? Escreve lá que você vai ver que você fez muito mais do que você imagina que pode. Isso que a vida nos leva, né? A aprender todo dia um pouquinho e a gente vai acumulando, né? Quando a gente olha o pedreiro, né? Lá fazendo aquele muro, ele coloca um tijolinho cada vez. Quando vê, ele fez aquele muro, né? Nós na vida também, se nós colocar um pouquinho de conhecimento, né? Na nossa vida, nós formemos o que nós quiser, né? Para o futuro. Então, vamos pensar que onde nós colocar fé, nós chegamos onde queremos. Então, vamos ser felizes, né? E vamos terminar a nossa live agora, né? Sinto amados por mim e que Deus abençoe, né? Em cada momento, em cada segundo, né? E diz para você nessa noite de hoje, né? Papai do céu, perdoe os nossos pecados, iluminai nosso caminho, aliviai a nossa cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe, né? Quem estão no nosso lado, né? E às vezes esquece de abençoar, né? Mas vocês também estão sendo abençoados. Valeu? Até mais. Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E estou sempre aqui, né, falando assim da vida, né, que a gente pode aprender todo dia um pouquinho e aquele pouquinho vai multiplicando, né, e você também pode ir ensinando o que aprendeu. E assim vai, né, um com o outro. E hoje eu estava na missa, eu gosto, a gente tem sempre, né, procura, eu até tinha marcado aqui, agora eu não achei, mas a gente vai orar, né, todo mundo orar. E todo domingo a gente aprende um pouquinho, né? E então, por isso que eu digo, saia, faça aquilo que teu coração quer e seja feliz. Valeu? Até mais. Então vamos terminar, né? 4, 3, 2, 1.